Olá, sejam todos bem-vindos a mais um CFO Esclarece, a Odontologia em Podcast. Essa iniciativa pioneira aí do Conselho Federal de Odontologia, aqui no 40º CIOSP. Nosso segundo ano com a Arena CFO aqui, e essa iniciativa veio só para somar nas nossas atividades. Eu estou aqui cercado de feras hoje aqui, né? Vamos falar sobre um tema que está muito em voga, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu estou aqui ao meu lado aqui com o Dr. André Depari, advogado, uma das autoridades aí no assunto aí, vai poder contribuir bastante com a gente. Também aqui à minha frente, Dr. Marcelo Folha, presidente do CRO do Pará, presidente do CRO do Pará, e que também vai trazer para a gente aí alguma reflexão acerca da aplicação da LGPD no Conselho, a relação disso aí com a questão ética que envolve todo o sistema Conselho de Odontologia. E o nosso conselheiro decano aqui, Dr. Ataíde Mendes Aires, membro do plenário do Conselho Federal de Odontologia, e que vai também certamente contribuir bastante com a gente aqui com esse tema. Bom, vamos lá. Doutor André, o senhor tem alguma consideração inicial aí para falar para a gente? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, do Conselho. Estão me recepcionando aqui numa arena maravilhosa. Já é o segundo ano que eu venho para cá. Ano passado estive na arena e agora no podcast. Eu sou coordenador jurídico lá da PCD, diariamente lidando com os probleminhas da classe, tentando colaborar e, mais uma vez, me ponho à disposição do Conselho Federal de Odontologia. É isso aí. Doutor André, obrigado pela sua presença. Tivemos algum contato aí em razão também do meu atual cargo lá no Conselho Federal de Odontologia, então a gente já trocou alguma ideia aí. Doutor Ataíde, doutor Marcelo, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Ok, é sempre um prazer, uma honra estar atuando dentro da odontologia e agradecer o convite ao Conselho Federal de Odontologia para participar desse podcast, do CFO Esclarece, que é um momento bem diferente dentro de uma situação onde há muito vazamento de informações e que nós temos que ter responsabilidade sobre esse controle dessas informações, já que nós, como pessoas jurídicas que somos, não podemos de maneira nenhuma prejudicar o usuário que faz parte do nosso sistema Conselhos. Desde já é uma iniciativa muito, muito interessante do sistema Conselhos de promover uma forma de comunicação como essa perante ao seu público, não só da odontologia, quanto da sociedade em geral, que é para isso que o Conselho existe. E dizer para o CFO que continue nessa pegada, que é um momento que deve ser muito explorado, A Lei Geral de Proteção de Dados é só um tema dentro de todo esse CIOSP, um tema sensível, um tema que sempre foi evidente em todas as relações, mas a Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma lei nova, desde 2018. Então, a partir de 2018 que ela foi realmente criada para dar segurança aos seus usuários. E também o que eu sei ainda dessa lei é que não só envolve todas as questões de conselhos, mas a partir de 2021, de agosto de 2021, ela foi sancionada mesmo e as punições são bem severas se tiver alguma situação que leve a uma infração dessa. Punições que vão desde 5% do valor bruto de receita até 50 milhões, para vocês verem como é muito interessante essa Lei Geral de Proteção de Dados. Ok? Doutor Ataíde, se quiser fazer mais complemento aí da sua apresentação, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Eu sou o Ataíde Mendes Aires, como o nosso colega Dr. Max Seller falou. Eu acho que dos conselheiros efetivos eu sou o mais idoso.
Entre os suplentes tem um mais idoso do que eu. Eu entrei em 1995, passei 5 mandatos no Conselho do meu estado, Maranhão, até 2005. De 2005 me tornei conselheiro, suplente, e agora estou no terceiro mandato como conselheiro efetivo. Para mim é uma honra representar o meu estado e principalmente a minha classe odontológica, porque quem é conselheiro e trabalha com as delegações que as comissões nos dão, tem que trabalhar em prol de todo o Brasil, todos os estados do Brasil. Por exemplo, eu já participo em 2 versões e já fui indicado para uma terceira na comissão de ensino. O que a comissão de ensino faz basicamente é fornecer as portarias dos cursos de especialização e habilitação. Quanto à lei de proteção de dados, eu estive observando, ela foi divulgada no Diário Oficial da União, em agosto de 2018, e conforme o companheiro Folha falou, a partir de 1º de agosto de 2021, ela se tornou obrigatória em todo o território nacional. E vamos, daqui em diante, discutir o que nós sabemos. Espero sair daqui conhecendo melhor os dados dessa lei. E para mim sempre o aprendizado é muito bom. E me sinto agora à vontade de dizer aos senhores que eu sou aposentado como professor da Universidade Federal do Maranhão. E no meu início, e até pouco tempo, porque eu tinha 3 disciplinas. Eu tinha dentística restauradora, uma disciplina técnica. Eu tinha uma que falava sobre ergonomia e eu era também o professor titular da cadeira de odontologia legal. E que isso me dá um respaldo muito bom, me deu um respaldo muito bom para que eu entendesse o que é uma perícia, o que é um perito e como ele deve trabalhar com o seu paciente no consultório. E acho que pode até contribuir também, né, doutor Ataíde, com relação à questão da LGPD, a aplicação da LGPD, questão da odontologia legal, né? Isso. Isso provavelmente vai contribuir bastante para a gente aí. Eu espero contribuir porque isso eu ensinei a meus alunos, isso eu pratiquei durante 46 anos na minha clínica. Portanto, posso até dizer, confessar a vocês que para os meus alunos eu dizia, olha, pelo amor de Deus, não identifique o paciente de maneira nenhuma, não conte nem detalhes sobre o paciente, sobre o tipo de roupa que ele veste. Por quê? Porque ele pode ser identificado indiretamente através de hábitos, através de roupas, através de costumes, entendeu? E eu, em 46 anos, na minha clínica, eu nunca tive um caso de desavença com pacientes. Esse é um ponto muito importante, porque assim, acredito que o doutor Depário vai concordar comigo, a LGPD aplicada à odontologia, ela na verdade veio reforçar o que já é um dever do cirurgião dentista, que é o dever de sigilo com relação ao tratamento dos pacientes, né? Eu costumo dizer isso, né? Primeiro, legal vocês começarem a introdução do nosso bate-papo aqui dessa maneira, doutor Carlos, o mais experiente, não vou falar assim, né? Nosso conselheiro decano. Né? Foi muito bacana o senhor tocar nesse assunto com relação, primeiro com relação a onde colocar essa matéria na odontologia. E eu entendo que sim, deve ser passada para os colegas da odontologia pela odontolegal. Necessita, inclusive, no meu ponto de vista, que as faculdades, de alguma forma, coloquem uma matéria jurídica, que hoje em dia não dá mais para desvincular os atos jurídicos da odontologia.
Então, elas estão cada vez mais estreitas. E agora, propriamente a sua pergunta, meu colega Mark, necessariamente, o cirurgião dentista, ele precisa estar atento. Por quê? Porque já existia aí as obrigações de sigilo. A resolução 118 do Conselho fala exatamente isso, sobre sigilo. Que é o nosso código de ética. Que é exatamente... Ela fala exatamente sobre o sigilo. Então, o cirurgião dentista já está preparado, ou deveria estar preparado, para a LGPD, com alguns ajustes finos. Então, o que eu estou falando? O cirurgião dentista todo mundo reclamava, e aí guardem as proporções. Precisa se paramentar para atender na pandemia. Eu estou fazendo uma relação. O cirurgião dentista já estava preparado, com algumas adaptações. E para a LGPD? Todo mundo está reclamando. O cirurgião dentista já está preparado, com algumas adaptações. Vocês perceberam que o cirurgião dentista nem se tocou que ele já está muitos passos além do que outras categorias. O sigilo, ele guarda as informações do paciente, ele é o guardião, porque é evidente a documentação está no Código de Ética Odontológico. Pertence ao paciente, mas está guardada sob a tutela do cirurgião dentista. A tutela do profissional, exatamente. Então, não é só um dever, passa a ser também um direito do profissional resguardar o paciente disso, entendeu? É isso. Então isso já está, é um capítulo à parte no nosso Código de Ética Odontológico, né? Que como com você certeza disse, a gente já tem essa ferramenta. Tem que ser, e vai necessariamente ter que ser complementado. Eu entendo que sim, tem que ser complementado. Eu entendo que os conselhos, é evidente que é o guardião das regras, necessariamente vai ter que se adaptar à regra, né? Não só pela demonstrar o caminho, mas reformar a regra. Mas, doutor André, eu vou, já que vai virar um bate-papo mesmo, né? Então vamos deixar o papo fluir. Eu só queria complementar que nessa disciplina de odonto legal se trata da deontologia e da disseologia, que nós sabemos que tratam de direitos do cirurgião dentista e deveres também do cirurgião dentista. Só que eu acho assim, nós como profissionais não devemos só querer os nossos direitos, nós devemos fornecer os deveres para com o paciente. E eu fazia na aula da Universidade Federal do Maranhão, quando chegava nesse capítulo aí, eu tinha interesse em coletar, nessa época não havia celular, não havia nada. Eu coletava, tinha 25 alunos, 30 alunos, eu coletava com o presidente do meu regional uma cópia do Código de Ética Odontológico e eu já fornecia. Então eu me envolvi com a disciplina e comecei a me envolver muito cedo com o Código de Ética. E em seguida, hoje, eu estou lidando com ele, com o Código de Ética e com o Código de Processo Odontológico, porque eu tomo para mim, a pedido da Procuradoria Jurídica, a pedido dos advogados, dos relatores juristas lá, vem para mim, talvez, os processos mais difíceis, né, de serem colocados numa mesa. E, graças a Deus, eu tenho me saído muito bem, cumprindo todas as diretrizes do Código de Ética e do Código de Processo Ético Odontológico. Eu voltando ao raciocínio rapidamente do que o André estava falando, eu trago até da questão acadêmica das universidades com a questão mais voltada para o conselho, né, para o sistema conselhos. Então, por exemplo, o sistema conselhos, ele sofre uma pressão muito grande desde profissionais até as instituições de solicitarem formalmente ou informalmente a lista dos seus usuários. Banco de dados, né? Nosso banco de dados que é totalmente inviolável, né? O senhor tem verificado lá no Pará, então, que é uma demanda crescente, então, essa lista de dados? Sim, isso na realidade, Marcos, sempre aconteceu. Mas agora,
num momento diferente, porque nós não podemos comparar a odontologia atual com a odontologia de 30 anos atrás, né? Vou só rapidamente tentar resumir isso. Eu, este ano, faço 30 anos de formado. O Conselho do Pará tinha, naquela época, a minha inscrição era 2.310, né? Então, nós tínhamos em torno de 2.000 profissionais. Uma faculdade de odontologia no Pará. Hoje, nós estamos indo para 13.000 o número de registrados. Desses 13.000, nós somos 17 faculdades de odontologia no Pará. Então, é uma odontologia que em 30 anos, ela teve um crescimento desordenado. Isso eu acredito que foi com todas as profissões em nível nacional. Nós podemos fazer essas comparações e não vou fugir ao tema, mas para se ter ideia, hoje nós temos no Brasil mais de 680 faculdades de odontologia e nos Estados Unidos nós temos 85. Para menos habitantes, nós temos mais faculdades do que os Estados Unidos têm, o Canadá tem 10. E nós temos que resguardar os dados de, por exemplo, são 380 mil inscritos no Conselho, no sistema Conselho. Então, até um pouquinho mais, doutor. Esse número já avançou um pouquinho. 400 mil. Estamos crescendo 400 mil pessoas, se uma dessas tiver violado o seu dado, qualquer que seja, dentro do sistema Conselhos, ela pode realmente levar esse Conselho a uma esfera judicial. E dentro dessa questão, imagine, mas nós temos que cuidar de 400 mil. Esse é um dado muito importante, não é verdade? Por quê? Porque nós sofremos de todas as formas, pressões, como eu falei, para podermos liberar esse banco de dados para as instituições trabalharem com seus acadêmicos, com seus pós-graduandos, com os seus dentistas, os seus profissionais, auxiliares, técnicos. E a sociedade como um todo, tanto a sociedade civil como a sociedade militar e a sociedade odontológica, precisa entender que o Conselho não pode liberar esses dados sem o consentimento de terceiros. E esses consentimentos que sejam feitos de forma transparente, clara e que principalmente não deixe dúvidas dentro do que vai ser fornecido de dados. Eu acho que dentro da LGPD esse é um ponto-chave, a questão do consentimento, né? Eu ia até, pegando carona na fala do senhor, eu ia regredir um pouquinho aqui para até exaltar a fala do Dr. Depar, que eu achei de uma precisão ímpar a respeito da questão de que o cirurgião dentista ele precisa de uma sintonia fina apenas para se adequar à LGPD, né? E a questão do consentimento é um ponto-chave. Né? É um ponto-chave. E aí eu queria ver, doutor, o que o senhor acha, o que o senhor entende, qual que seria a providência primeira, ou onde que o cirurgião dentista, trazendo a realidade da LGPD para dentro do consultório, precisa ajustar essa sintonia para conseguir alcançar o objetivo estabelecido aí pela... A gente que é advogado gosta de falar número de lei, né? Pela 13709, mas 13709. pela LGPD aí. 13709. Vamos lá. Barra 2018. Barra 2018. 2018, Aliás, o legislador deixou um recado aí nesse tempo, né? Da edição da lei e Até 2021. E até 2021. Por quê? Porque não tinha pena, né? Então, ele está dando um recado. Ele fala assim, vocês não deram importância à lei? Então tá bom, eu vou colocar a pena. E aí o doutor já ressaltou qual é a pena, realmente é muito pesado, é até 5% do valor bruto da renda, né? Então é muito pesado. E um teto de 50 milhões. 50 milhões. Então as clínicas, evidente que, né, vai ter uma dosimetria aí, mas as clínicas grandes, mas isso também. Objetivamente, quais dados e quais os cuidados? O cirurgião dentista, assim como qualquer outro que mexa com dados, a primeira coisa que ele tem que fazer é um balanço daqueles dados que ele precisa ter. Sempre, no caso do cirurgião dentista, obedecendo a regra maior, que é a regra do CFO. O CFO fala assim, você precisa ter o que no seu prontuário? Então, o prontuário, aquela exigência mínima do prontuário são os dados que ele precisa ter. Cuidado. Ela acrescentou algumas obrigações e alguns cuidados, porque não é uma lei só de dados, é uma lei que ela veio proteger também a discriminação, por exemplo. Então, antigamente,
aquele preconceito que nós tínhamos, ou o preconceito que era, que nós nem sabíamos que era preconceito, tem que ser eliminado. A pessoa escolhe o nome, o gênero, como quer ser chamado, e isso tem que ser deixado bem claro da entrada do consultório. Vou te interromper um pouquinho. Imagina. Semana passada... Eu gostaria só nesse ponto que ele colocou, do prontuário, que a gente observa que o documento fundamental deste prontuário, desse fichário, muitos relaxavam, ou talvez alguns ainda relaxam, que é o termo de consentimento, tá? Que a pessoa não agrega esses dados, esse documento ao prontuário. Professor Ataíde, eu vou até mais longe dentro do que o senhor falou. E os doutores, por favor, me corrijam se eu estiver falando alguma asneira. Não só mais o termo de consentimento livre esclarecido, nosso TLC, mas hoje precisa de um contrato, né, entre o profissional e o paciente, que antigamente a gente nem tinha essa necessidade. Só que o que está acontecendo é que o direito, eu estou tendo reunião direto com a OAB, tem comissões da OAB agora formadas para direito médico e odontológico, né? Uma comissão de saúde que está começando a se capilarizar para direito médico e odontológico, e eles estão exigindo um contrato também na hora de uma questão judicial. Me corrijam se eu estiver errado em relação a isso, por favor. O que existe essa necessidade, sim, por uma segurança jurídica, né, porque o negócio odontológico tomou uma proporção muito grande, né? Os riscos estão aí, as indenizações estão cada vez mais altas, né? Então, necessariamente, o profissional precisa preencher, não só pelo requisito legal da profissão, mas sim pelo resguardo patrimonial até. Mas a lei LGPD, ela vai um pouquinho antes. Ela fala o seguinte: antes de você mexer com os dados, você tem que solicitar autorização para mexer com eles. Certo. Então, fala assim, André, isso pode ser por contrato, dentro do aonde contrato. eu colocaria isso? E vocês vão me entender por quê que eu falei. Na anamnese. Então, o cabeçalho da anamnese tem que ser uma autorização para utilizar os seus dados. Como você quer ser chamado? Qual o seu gênero? É o cuidado inicial, né? Sim. Antes de eu ter a abordagem clínica, eu entro para o consultório já com essa autorização. Esclarecendo que os pontos necessários para a análise clínica são preenchidos a posteriori. Ou seja, você pega a autorização, faz a anamnese, começa o seu prontuário e a cada ato a assinatura do paciente. Legal, mas me dá só um tempinho, Claro. só, porque agora ficou uma duvidazinha aqui no ar. Isto é para com o paciente. Com o Tá? paciente. Por exemplo, chegou um caso no nosso conselho em que o paciente queria trocar o nome, mas ele queria trocar o nome no conselho, não tinha nem trocado em cartório. Ele queria porque queria trocar o nome dele no conselho, né? Então isso aí nos gerou uma dúvida e vinha bater aqui, né? Só que houve um desdobramento, e não vem ao caso comentar agora, mas depois a gente vai comentar. Particularmente. Permite te dizer que são dados sensíveis que ele queria. Exatamente. E assim, dentro do que eu estou perguntando agora é que tu falaste que na ficha do prontuário, no prontuário do paciente, na anamnese, fazer isso. E no conselho, quando o usuário vai fazer a inscrição no conselho, nós não temos isso. Nós vamos separar então a sua Pois pergunta, então doutor. é exatamente isso que eu quero. Não vou fugir de maneira dirigir alguma. isso aí. Vamos deixar o conselho Porque para são duas uma coisas. outra Eu etapa não vou mais na fugir. frente. O conselho precisa ter o resguardo jurídico de uma autorização judicial, nesse caso, de alteração de nome. Ponto. Não, desculpa. A ficha do consultório do profissional, ela é uma coisa, vai na anamnese a autorização para uso dos dados. Isso. E no conselho, a gente teria que inserir na ficha de inscrição do novo inscrito do conselho ou da renovação de uma inscrição também a autorização do uso de dados? Eu te digo... O conselho... Porque não tem isso hoje. Não, o conselho, ele é protegido pela lei. A lei protegeu a necessidade de regulamentação. Então, vocês
o conselho, estou falando do conselho agora, tá? Ele pode usar os dados, tá? Agora, o cirurgião dentista no consultório, ele obedece a regra que o paciente quer. E aí eu vou aproveitar para falar o seguinte, ele pode alterar essa licença de uso de dados a qualquer momento. Então, é mais uma obrigação legal da LGPD. Então assim, além do cirurgião dentista ter que ter o consentimento para a guarda daquilo ali, ele Pra pode utilização também. a guarda e utilização daqueles dados a qualquer momento. O interessado, que no caso é o cliente ou o paciente, ele pode revogar aquela autorização. Ela pode autorização, vírgula, desde que não seja financeira ou para prestação de contas para o conselho, por exemplo. Perfeito. Na resolução que fala sobre os procedimentos do cirurgião dentista, dos conselhos regionais para com o cirurgião dentista, quando trata do capítulo referente ao tipo de inscrição, que pode ser uma inscrição principal, uma inscrição provisória, pode ser uma inscrição temporária, pode ser uma secundária e até mesmo quando chega numa situação minha, que é o remido, tá? Mas aí, na hora dos documentos, estão lá os documentos necessários que ele deve levar para comprovar as coisas. Tanto é que quando a mulher se casa, a cirurgiã dentista se casa e pega o sobrenome do marido, ela tem que fazer um documento chamado apostilhamento dos seus documentos. Então ela troca por outros. E são muitos documentos que são exigidos. Outro ponto muito interessante que eu vejo na LGPD, que eu queria trazer para a gente refletir aqui juntos, é a questão que ela diferencia, né? Ela trata ali dados pessoais e eleva o nível do debate. Ela traz a questão dos dados sensíveis também. A gente tem os dados pessoais, que ali é o RG, é o CPF, é o endereço, é o e-mail, é o nome da pessoa. E a gente tem aquelas características que individualizam ainda mais o indivíduo, né? Tratam ele como ser único mesmo, que é a questão dos dados sensíveis. Esses também tem o profissional que vai trabalhar esses dados também tem um dever de guarda, né? Dados sensíveis e identificáveis. Isso. Então, preste... Olha que interessante. Logo no começo da lei, um cirurgião dentista me perguntou, mas eu não tenho que identificar... Eu identifico pelo número do prontuário quando eu vou mandar para o laboratório um modelo, por exemplo. É identificável. Porque se eu cruzar o número da pasta ou o número do prontuário, eu consigo identificar. Necessariamente, eu tenho que ter autorização de envio para o laboratório, por exemplo. Perfeito. Então, olha só que interessante. Não basta só o nome, o e-mail, tá? O número do prontuário é um dado identificado. Então, logo eu tenho que ter autorização. Então, para todos aqueles da cadeia do atendimento odontológico, eu tenho que informar o paciente que eu, cirurgião dentista, vou transmitir os dados dele para determinado laboratório, para determinado raio-x e assim por diante. A questão toda é como nós vamos transformar isso, formatar de uma maneira que a extensão desse material, a guarda desse material, como ele vai ser utilizado, realmente a gente precisa... A lei já pensou nisso. Pese embora a gente entenda, e eu também comungo desse entendimento de que o cirurgião dentista, ele já praticava a LGPD sem saber que a LGPD existia, né? Ele já era um adepto da LGPD antes mesmo da criação da lei. Mas a questão vai muito além, né? Porque você vê, tá na fala do Dr. Depari aqui agora, um único número é capaz de revelar informações sobre um paciente e trazer para eles, e poder trazer para ele constrangimento ou alguma discriminação, né?
Porque a meu sentir, não sei, eu queria escutar de vocês, de que o espírito da lei, ele vai mais do que controlar os dados. Eu acho que ele visa mesmo a privacidade a segurança, né? A privacidade e a segurança. E envolve, inclusive, os funcionários desse cirurgião dentista. Sim. Então, olha só, aquela secretária, o ASB, o TSB, que tiveram contato com os dados, se torna também responsáveis pela guarda e pelo seguinte. Na deontologia é informado de que as secretárias, o povo de dentro da clínica, são obrigatoriamente imbuídos da manutenção do sigilo profissional. Essa consideração também figura lá no nosso Código de Processo Ético, né? Todos aqueles que tiveram contato com o processo ético, que todos nós sabemos, tramitam em sigilo, são responsáveis pela guarda daquelas informações. O problema maior, me perdoa a interrupção, é que nós estamos trabalhando com seres humanos e pessoas são passíveis de erros. Eu tô ampliando a minha visão, né? Eu faço parte do meu consultório e faço parte do sistema conselhos, né? Então, quando eu estou falando de recepcionista do meu consultório, a minha TSB, eu também vou estender para o conselho, para recepção do conselho, para ética do conselho, para contabilidade do conselho, para administração do conselho, que tudo isso trabalha com dados, né? E que se houver um revés, até mesmo de uma demissão, de qualquer sinistro que ocorra na relação entre profissional e equipe profissional e paciente, funcionários do conselho com a diretoria, é um perigo muito grande que o usuário e que o paciente, eu estou falando aqui das duas formas, né? Passam a ter, se vazarem essas informações. Eu tenho uma curiosidade, lá no departamento jurídico do CFO, a gente recebe pouquíssimos questionamentos acerca de como deve agir o cirurgião dentista frente à LGPD no seu consultório. Aí eu queria ver, doutor Depari aqui na APCD, se recebe isso, se recebe a consulta dos profissionais, se eles estão interessados em saber como devem proceder, e também lá no Conselho do Pará, doutor. Primeiro pro André, eu vou fazer a pergunta para vocês dois aqui, e aí ninguém copia de ninguém, eu quero saber. Se lá no Pará também, doutor, se a classe está interessada, se pesquisa, se vai atrás do conselho, se pede orientação, como é que funciona para vocês? Vocês têm recebido essa demanda aí? Então, lá na PCD nós temos, em média, 80 ligações de cirurgião dentista por semana, mas infelizmente pouquíssimas pela LGPD. A população, do modo geral, ela está desinteressada nessa lei. Por isso que ela veio rigorosa com relação à multa. Aqui em São Paulo, por exemplo, a utilização do cinto de segurança, ninguém estava nem aí. Hoje é hábito, você já entra no carro e puxa. Mas ela só vingou a partir da aplicação de multa. E a LGPD também. Então ela se estruturou, a LGPD, formou-se o Conselho de Fiscalizatório, que é a ANS, né, entre aspas, da LGPD, e vai aplicar as multas. Eu acredito que a partir da divulgação dessas multas, a procura por cirurgião dentista tende, assim como a população, tende a aumentar e muito. Nós não estávamos preparados para a LGPD, eu entendo assim. Ela foi copiada da Europa e sofreu pouquíssimas adaptações para cá, para o Brasil. Então, isso leva um tempo. E aqui a minha... Todo o sistema para ele ficar 100% ele tem que ser trabalhado. Será feito certamente já está sendo feito através de resoluções, né, pela ANPD, que é o órgão fiscalizador, e regulamentador. Então, necessariamente, eles vão regular a lei por resoluções. E a partir de então, eu acredito que haverá uma aderência maior sobre essa lei, infelizmente. Voltando ao... Pode falar. Só para o doutor Folha concluir, se os cirurgiões têm procurado essa assistência lá no eu diria também que é mínima essa procura, ela existe, mas ela é mínima.
Principalmente porque eu entendo, e é o meu raciocínio, não estou dizendo que nem é certo nem que é errado, mas eu entendo que nós ainda não estamos preparados como profissionais para entender o quão isso pode ser importantíssimo no caminhar da nossa carreira, né? Por que eu digo isso? Porque eu prestei atenção no que tu falaste, André, de ser um copia e cola da Europa, mas o povo brasileiro é diferente. Nós somos uma sociedade muito diferente. Nós precisamos sim de monitoramento. Infelizmente, tudo passa por educação. Se nós tivéssemos o entendimento do quão já está esclarecido isso em nível estadunidense e europeu, nós já estaríamos totalmente diferentes. Não sei se vocês concordam com isso, mas o cirurgião dentista no Brasil, ele precisa entender que o direito já está olhando para nós há muito tempo. E o direito, ele está invadindo a praia do paciente. Ele está invadindo a praia do cidadão. E a odontologia, ela necessariamente, ela tem que estar muito focada nesse tipo de situação. Já é uma lei. Já é uma lei. Não é mais uma realidade. É uma realidade, não volta atrás. Não é mais um projeto de lei, né? Então, é isso que eu volto a dizer. A procura ainda é mínima, né? Existe, sim, mas precisa de muito mais esclarecimento para a sociedade odontológica, para que ela possa realmente entender que ela está correndo um sério risco de ter que pagar uma conta cara. O senhor tem quantos inscritos lá, doutor? Hoje... Esse não é um dado sensível. Não, tudo bem. Hoje o Pará tem em torno de 13 mil registrados, sendo que 3 mil são de técnicos e auxiliares e 10, 11 mil de cirurgiões dentistas. É um número bem aproximadamente, expressivo, né? Então, para tu veres, em 30 anos subiu de 2 mil para 10 mil, 5 vezes mais. Né? O nosso conselho ele é lá da década de 60, de 64, quando foram criados os conselhos. Quando foram criados os conselhos, tu imaginas que teve desde o primeiro registro, né? Então, em 62 anos que a gente está vivendo aí aproximadamente, nós tivemos até 30 anos no Pará, 2 mil. Mas em mais 30 anos, nós tivemos mais 8 mil. Então, a crescente ela é enorme. E o que é mais agravante é que a juventude que está vindo na odontologia, que me desculpem, eu gostaria muito que a realidade fosse diferente, mas ela não está atentando para isso. E ela precisa atentar para isso. Eu, quando assumi, pegando a deixa aqui, mas o assunto seria outro, eu vou falar depois. Quando eu assumi o Regional do Maranhão, eu tinha 700 e poucos cirurgiões dentistas em 1995. Aptos a votar, só uma média de 350, metade. Tá? Hoje, o regional nosso tem cerca de 9 mil cirurgiões dentistas, fora o pessoal auxiliar. Quantas faculdades tem hoje no Maranhão? Hoje já tem 16. Quer dizer, o número de profissionais está crescendo vertiginosamente. Preocupantemente. Né? Vertiginosamente. E a preocupação, trazendo aqui para o nosso tema aqui, quanto mais profissional há no mercado, mais dado tem aí para ser tratado, né? E para ser cuidado e para ser guardado, né? Então, ontem eu realmente assisti, é uma realidade que a gente falei precisa isso atentar. no começo da conversa. Hoje são 400 mil eu no não Brasil. sei. Ontem eu assisti uma palestra interessantíssima sobre o exame de proficiência de cirurgiões dentistas, tá? E Outro tema bem sensível. um né? ato que lá eles deram um dado, que esse eu posso esclarecer aqui, que vamos dizer, entram 800 cirurgiões dentistas, 900 para dar uma conta certa, 900 alunos nas faculdades, principalmente nas particulares. Cerca de 600, apenas um terço, é que termina o curso.
o abandono é muito grande, tá? Entendi. Então eu assisti, eu vi e nós fizemos uma experiência no Paraná, você sabe, e essa experiência lá no Paraná foi exitosa, muito bem apresentada ontem pelo presidente do Conselho Regional do Paraná e pela presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, a Beno. Pegando carona aí nessa realidade de que cada dia que passa, mais profissionais estão se formando. Será que seria interessante, doutor André, trazer essa realidade da LGPD para dentro da faculdade? Sem dúvida. Além da LGPD, é fazer cumprir as regras que já existem, dentre elas a LGPD. Não adianta nada o número eu entendo o que vocês estão falando, respeito o que vocês estão falando, é uma preocupação também da OAB nesse sentido, né? Você bem sabe, Marco. Agora, a questão para o cirurgião dentista é fazer cumprir as regras que já existem. Então, antes de ele pensar, eu não vou entrar em mérito aqui, se para postar o resultado de um trabalho, ele ter o cuidado de como fazer isso, né? E de novo eu me apoio na Europa. Hoje, em Portugal, por exemplo, que é o que mais se aproxima da nossa realidade, eles estão preocupados o vazamento da íris, por exemplo, da pessoa. E se você, por exemplo, apresenta um resultado de um trabalho e essa íris da pessoa por exemplo, aí copiada para ingressar num aplicativo de celular, num aplicativo, tem hackers que conseguem fazer isso daí. Então, é esse tipo de preocupação que o cirurgião tem que ter. Quando o conselho fala assim, olha, você tem que proteger a visão, tem que proteger a lateral do rosto, não é porque o conselho quer que faça isso, é para proteger o próprio cirurgião dentista. Sim, sim. Né? Então, é além disso. Bom, outro... Pode falar. Não, só para pegar carona aqui, é porque eu tenho uma anotação aqui que eu acho que é importante para o doutor Folha, como gestor lá do Conselho do Pará. Doutor, a gente tem aí o Programa Nacional de Fiscalização, que foi idealizado pelo CFO e já está aí em plena atividade frente aos regionais. A gente sabe que, naturalmente, em razão dessa fiscalização mais assertiva que a gente está fazendo, alguns dados vão ser coletados. Quantas infrações, o tipo de infração, como é que o conselho de vocês está vendo isso aí? Como é que está sendo gerido essa questão? Marco, é uma pergunta bem pertinente, porque assim, nós viemos de um processo de intervenção, né? A gestão atual veio de um processo de intervenção pelo Conselho Federal e para nós tivemos que nos adequar a uma nova realidade durante a intervenção, após a intervenção, a pandemia, junto com a pandemia, o Plano Nacional de Fiscalização. Então, eu até esclareço aqui que os carros já estão em Belém, os tablets, mas nós estamos fazendo ainda todos os esforços serem voltados para a contratação da nova equipe, né, que deve ocorrer agora até o final de março. Mas a nossa preocupação hoje com a fiscalização ainda é uma fiscalização de orientação, tá? De orientação para que justamente esses dados que sejam colhidos, a gente também tenha que ter a maior cautela em trabalhar com eles. A fiscalização normalmente é um processo muito sensível também, porque exige todo um preparo para cada diligência que vai ser feita. Com esse fomento aí. Cada caso é um Verdade. caso. Então, assim, todas as ordens de fiscalização que são feitas, a gente preserva, sim, a questão dos dados. A equipe é treinada para isso, ela é calibrada para isso, mas principalmente o estado do Pará, que é um estado que tem as nossas ruas, muitas delas, as nossas vias são rios, né? Então, assim, Belém é uma capital, mas são 144 municípios no estado do Pará. Nós temos a região da Ilha do Marajó, que é uma região totalmente diferente de qualquer coisa para chegar até a região do Marajó, que é praticamente em frente a Belém. Então, você vê uma metrópole com 2 milhões de habitantes, mas em compensação tem a Ilha do Marajó, que não tem via de acesso, né? De acesso terrestre, só barco ou avião, só por água ou por ar. Então, dentro de todas essas especificidades
do nosso estado e da Amazônia, aí eu já estendo para os outros 7 estados, os outros Eu 6 acho que estados. no Amazonas é mais difícil ainda. Então assim, nós temos as diligências específicas para cada caso e esses dados que nós vamos pegando de cada caso, a gente também trabalha diferente a isso. Para se ter uma ideia do que eu estou falando, em 2020, no segundo semestre que a intervenção aconteceu, nós fizemos 500 fiscalizações. Em 2021, após o primeiro lockdown, teve o segundo lockdown, nós conseguimos fazer 1.000 e um pouquinho, não chegou a 1.100 fiscalizações. E agora, em 2022, nós conseguimos fazer 2.000 fiscalizações. Isso é um ponto importante, né? Porque eu acho até interessante que, na verdade, importantíssimo, né? Que se divulgue o número de fiscalização, quantos processos éticos foram instaurados, então, olha só, que então, tipo de infração exatamente. é mais recorrente. Só que você tem que ter cuidado também, né? Porque você tem um limite aí, uma linha muito tênue, né? Exatamente. Você vai divulgar ali, eu vou divulgar quantos processos éticos foram instaurados, mas tem que dar para não revelar o profissional, não revelar a conduta, o mérito Isso é daquela importante questão. porque nós estávamos vendo que durante no Pará, e a gente pode falar números, lógico, não vai falar quais são os processos. Isso. Mas nós tivemos a paralisação de todos os processos éticos, não foram abertos, não foram julgados nem arquivados. E hoje nós fizemos, em 2022, abrimos e fechamos 27 processos, salvo engano. Se mais for condição de ética, mas foi em torno de pouco mais de 25. Para nós, isso é um número considerável. E temos que proteger todos esses números, né, com o nosso sigilo profissional. Qualquer situação que a odontologia, o direito, a medicina, a engenharia tenha que considerar. Doutor, para esse caso aí... Eu tenho uma pergunta para fazer para o doutor André. Vamos lá. Já pode fazer pergunta? Eu posso só... Pode. Porque eu preciso terminar Só esse... pra não perder o raciocínio. Senão eu vou perder o raciocínio. Para não perder o desculpa. raciocínio. O que a indústria do fumo fez? Ela não mostrou o pulmão de quem é. Mas se você vira um maço de cigarro, e você vai ver o pulmão todo preto lá. Talvez seja essa a saída né, para educar. Você mostrar o que foi pego, o que foi fiscalizado, mas não dá em quem, ou qual consultório, ou aquilo que foi pego. Então eu fico mais feliz, porque nós fizemos isso esse ano nos nossos vídeos, contando essas historinhas. Quando eu falo pra vocês que o dentista faz LGPD, às vezes sem saber, é nesse ponto que eu quero chegar. As pessoas não são identificadas através de números, só através do nome dele, endereço, etc, etc. Então os números podem ser divulgados. Eu fico muito feliz porque isso realmente, no final do ano, nós passamos a nossa mensagem, né, que foi a informação que nós tínhamos ter dado, de tudo que o cirurgião dentista precisa saber, sem necessariamente ele saber de quem era aquilo, ele só sabe que era. Então foram tantas fiscalizações, foram tantos processos éticos, entrou tantos recursos, né, saiu tantos recursos. Então nós fizemos um vídeo que conseguimos, inclusive, colocamos os conselheiros para falar também. Não foi só a imagem do presidente, porque de maneira educacional mesmo. Né? Você educando, né? Educando, entendeu? Mostrando orientando. Para o dentista. É então, interessantíssimo. Eu fico feliz de estar ouvindo isso, porque eu acho que o caminho certo. Eu acho que a gente sai daqui então com a conclusão. Eu acho que temos um senso aqui de que a LGPD é extremamente importante, extremamente atual, que a gente tem que se atentar e que a gente espera que os profissionais aí de odontologia se atentem cada vez mais aos ditames dessa lei, ao que está preconizado lá, e que ela veio para ficar, né, doutor? Veio para ficar. A minha pergunta para o doutor é justamente baseado nesse fato que você está mostrando. Eu gosto de dizer que a gente não pode viver com teorias. É claro que as teorias existem, mas essas teorias elas só podem permanecer na nossa vida se elas forem testadas e comprovadas na prática. Por exemplo, uma das teorias mais antigas que existe no mundo
foi a teoria da relatividade do Einstein. Tá? Mas ele, mesmo naquela época, quando ele divulgou, quando ele criou a teoria, ele matematicamente já tinha encontrado a validade dela, que ela era realmente importante para a humanidade. Então, já tivemos esse primeiro dado. Os números podem ser publicados. Mas, assim, no seu conhecimento jurídico, como nós poderíamos aplicar na clínica odontológica, nos consultórios odontológicos, essa lei da LGPD? A aplicabilidade dela. A aplicabilidade dela. Então vamos lá. Primeiro, o cirurgião dentista tem que ter consciência de que a lei ela não é só apenas para dados virtuais. Ela abrange qualquer dado e de qualquer forma. Ah, André, eu tenho uma ficha. Me dá até calafrio quando eu falo ficha. Mas eu sei que muitos cirurgiões dentistas usam aquela ficha. E a ficha é protegida pela LGPD? Sim. Então ele tem que ter consciência do quê? Que qualquer dado coletado, ele tem que ser tratado. Independente do meio que ele está armazenado. Independente do que ele tem meio. Então vamos lá, olha só o que a gente já falou. Eu preciso ter autorização de uso do dado, como eu vou usar, disponibilizar para que o paciente possa a qualquer momento desautorizar. Eu não quero mais que você use tal dado meu. Meu e-mail, por exemplo, é um direito dele. Aonde eu vou armazenar, com quem eu vou me relacionar, e olha só como a lei é inteligente. Ela fez uma cadeia de fiscalização que automaticamente você se autodenuncia. Já as empresas elas são obrigadas a fazer um relatório e entregar para a autoridade fiscalizatória quem não está respeitando a lei. Então, necessariamente, vai fechar, um outro ponto que vai forçar a todo mundo a usar da lei, ou se complementar da lei, ou cumprir a lei. Especificamente, como fazer? Mapeamento de dados. O que eu quero usar, o que eu posso usar, o que eu tenho que usar. Aonde eu vou armazenar, como eu vou descartar e a autorização guardada. Excelente. Eu acho que explicou tudo, né? Já, o papo tá ótimo. Mas 45 minutos passa rápido. Passa rápido demais. Ainda mais quando o assunto é interessante. Né? O papo tá ótimo, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar por aqui. Tem uma pauta aí ainda extensa. Mas de outros assuntos não pode ter nem as considerações finais. Não, calma aí, nós vamos falar. Tem outros assuntos aí bem interessantes para vir também, tá? Mas eu queria desde já agradecer em nome da diretoria do Conselho Federal de Odontologia, Dr. André Depari, Dr. Folha, Dr. Ataíde, foi um prazer ter vocês aqui. A gente falou sobre a LGPD e a importância dela para a odontologia e valorização da odontologia. Então, a gente está com o tempo apertado, não estou querendo cortar a fala de ninguém não, mas vamos para as considerações finais e a gente encerra aí. Pode vir de lá, não tem problema quanto tempo para as considerações finais? Doutor André aí, vocês seguem aí. Eu vou ser breve, eu só queria agradecer a mesa aqui, ao Mark, meu colega. A gente troca muita figurinha, doutor Juliano, doutor Miyake pelo convite. Estou à disposição para o Conselho, estou à disposição do cirurgião dentista lá na PCD, com o departamento jurídico. Nós estamos procurando orientar, sim, a linha, né, a ser seguida. Então, foi um prazer. O tema realmente é impossível de falar qualquer coisa em 2 horas, quem dirá em 45 minutos, mas que tomara que esse nosso bate-papo aqui aguce pelo menos a curiosidade do cirurgião dentista de ir atrás do assunto. Não fique estacionado. Show. Mark, sabe o quanto eu estou feliz, porque antes de ser do conselho, eu sou um cirurgião dentista e sou um cidadão brasileiro e sempre procurei seguir um caminho realmente muito íntegro dentro dessa carreira que eu estou construindo aos 30 anos. E a minha satisfação maior, Mark, e gostaria que isso ficasse extensivo a todos os conselheiros, inclusive
a diretoria do Conselho Federal do quanto eu estou satisfeito com o sistema Conselhos, com todas as deficiências, com todas as problemáticas que existem, mas o Conselho hoje se encontra numa posição que o nosso decano aqui deve concordar comigo, nunca houve dentro do sistema Conselhos um momento tão favorável quanto esse. E a minha satisfação se torna maior ainda por ver que o que eu comecei com o podcast em outubro de 2022, eu chego hoje, eu sou um entrevistador, eu sou o mediador do podcast do Pará, nós chamamos de Odontocast lá também, do CRO Pará, e hoje eu estou sendo entrevistado do podcast do Conselho Federal de Odontologia. Então, para mim, é uma satisfação enorme. E é uma iniciativa inovadora. Então, o senhor está na cabeça aí, então, assim, na frente, hein? Para mim, fico mais feliz ainda conhecer o Dr. André aqui, dividir essa experiência que a gente sempre aprende, né? Eu aprendi um pouco mais, saio daqui com uma curva de aprendizagem também um pouco maior. E dizer, Conselho Federal de Odontologia, olha ali, a minha câmera é aquela, né, minha amiga? Conselho Federal de Odontologia, Sistema Conselhos, vocês estão de parabéns, continuem, que a pegada é essa, nós precisamos desse tipo de ação para que a odontologia seja realmente a odontologia mais valorizada e a melhor odontologia do mundo é a nossa odontologia brasileira. Obrigado. Show. Eu também gostei demais de participar, adorei a sua resposta agora final e para mim é uma satisfação participar desse debate que envolve leis. Afinal de contas, eu tive uma origem, mesmo não sendo advogado, eu tive uma origem de disciplina que trata de leis. Então, para mim, isso foi uma lição muito grande. Quanto ao fato desta atual direção do Conselho Federal, está de parabéns, porque inicia as coisas, inicia tudo e leva em frente. E hoje nós não temos na diretoria, não temos nos funcionários, não temos nada de querelas. Lá tudo é paz e amor, graças a Deus. Show. Tá? E eu me despeço aqui. Um grande abraço a todos vocês. Parabéns ao Maxel e à diretoria do Conselho Federal. Obrigado, doutor Ataíde, em nome de toda a diretoria, mais uma vez. Doutor André, doutor Folha, doutor Ataíde, esse foi mais um CFO Esclarece a Odontologia em Podcast. Muito obrigado.